Almas queridas, que Jesus continue a nos abençoar e que a nossa tarefa seja lograda de imenso êxito esta noite. A Federação Espírita do Estado do Paraná espraia-se no seu estado querido em 20 regionais. Cascavel é a sede da 10ª. E é honrado, nós somos, uma vez por mês, gostaríamos de vir mais, né? Mas nós temos 18 sociedades para atender e o rodízio é muito grande, até adequar todas essas situações. Os nossos expositores são profissionais liberais, estão na ativa, trabalhando, só nós, particularmente, aqui contamos ao Wagner, não fazemos nada, mas coordenamos essa atividade toda, né? E de vez em quando nós não somos só diretor da companhia, também somos atores, temos que trabalhar para ganhar o nosso pão. Mas é uma honra poder abraçá-los novamente e que as coisas transcorram dentro da maior normalidade possível pela misericórdia divina, pelos nossos benfeitores espirituais, que já estão conosco, nos abençoando, porque afinal de contas, pertencer à falange desse mestre querido Francisco de Assis é uma honra muito grande, né? Almir Jorge Bombonato reencarnou nessa existência lá no Rio Grande do Sul, bem próximo também da nossa querência, Ângela Ri, né, Ângela? Em 1951, na cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul. Vinculou-se à doutrina espírita em 1997. A sociedade que está mais afeta é a Sociedade Espírita Amor e Caridade, a nossa sociedade central. O Jorge é vice-presidente daquela sociedade, como também é vice-presidente da nossa regional. Expositor, coordenador de grupo de estudo, as exposições também ele faz tanto na SEAC, fora dela e também na nossa regional. O Jorge é empresário. A temática proposta para a noite de hoje são paradigmas para o terceiro milênio, né? Nós temos os nossos modelos hoje e para o terceiro milênio. Estacionar na ortodoxia, ficar na mesmice ou avançar para um porvir de luz, né? Livre-arbítrio individual, a soma deles, livre-arbítrio coletivo. Como é que a gente fica? Diana de Carvalho escreve o seu livro Espiritismo e Vida. Nós temos uma pequena introdução, porque depois o Jorge vai ampliar essas coisas para nós. Meus irmãos, uma religião científica sempre foi anelada pelos pensadores e investigadores que se rebelavam contra os dogmas ultramontanos. Com o Espiritismo surgiu essa nova doutrina que se fundamenta na realidade dos fatos experimentados em laboratórios. O Wagner acabou de falar aqui, né? Nos quais a mediunidade é convidada a comprovar a imortalidade do espírito e a sua destinação evolutiva, a reencarnação e a justiça de Deus, as psicoterapias da desobsessão e mediante o otimismo que deflui das suas incomparáveis lições de edificação moral. E esse contingente de propostas libertadoras está exarado na dialética espírita, a tese, a antítese e a síntese, graças a Allan Kardec, que postula uma visão nova da realidade, utilizando-se dos métodos avançados do diálogo, da dúvida, da afirmação, da síntese, elaborando direcionamentos que libertam os seres humanos em geral da ditadura do trabalho e do capital, ensejando a conquista de novos valores que a morte física não consome, ninguém rouba, nem desaparece. Afinal de contas, meus queridos, ficar ou avançar é uma proposta extraordinária. E como a doutrina é algo de vanguarda, séculos à sua frente, enquanto nós estamos indo, ela sempre está vindo para nós, respondendo às nossas questões, nós teremos que tomar algumas decisões. E é por esse caminho que o nosso Jorge vai nos conduzir a partir de agora. Vamos ouvi-lo, porque ele tem algo muito importante para nos dizer. Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ala espírita, é mais uma vez uma alegria, uma satisfação muito grande estar nessa casa, que recebemos sempre com muita alegria o convite de aqui estar. Sentimos aqui uma energia muito positiva e nos sentimos à vontade
para trazer mais um tema para a reflexão à luz da doutrina espírita, do nosso pensamento do mestre Kardec. Trouxemos para hoje um tema que achamos da maior importância e convidamos a todos para que nós juntos raciocinemos, reflexionemos sobre esse assunto que é da mais alta importância. Escolhemos o título Paradigma do Terceiro Milênio, que seriam os modelos do Terceiro Milênio. Por que os paradigmas do Terceiro Milênio? Todos os dias nós, em nossas casas espíritas, estudamos e temos sempre a certeza que o Mestre nos diz, através dos espíritos, que nós somos seres condenados à evolução. Essa é a fatalidade principal da nossa existência e esse é o motivo principal, ou talvez o único motivo da nossa reencarnação nesta Terra, a evolução. Lá no túmulo de Kardec, em Paris, no Père Lachaise, tem um homem que tem uma inscrição que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Está lá no túmulo de Kardec para vivenciar, para mostrar a nós essa realidade. Aí no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina, Kardec nos traz a lei do progresso. E aí estabelece, através dos espíritos, da comunicação com os espíritos, toda uma sistemática que nos mostra como se dá essa evolução. Nós, seres, progredimos, isso é inquestionável. Mas as pessoas às vezes nos perguntam, quando falamos em progresso, você acha que dá para a gente entender que estamos progredindo? Quando nós vimos hoje os noticiários da televisão e do rádio, e nós nos deparamos com determinados fatos e acontecimentos que nos chocam. Esses dias têm sido pródigos nesses fatos chocantes. Nós vamos citar, por exemplo, como acontece muitas vezes, e temos visto esses dias com mais frequência, esses genocídios étnicos que acontecem nas regiões como lá na Síria, no Iraque, esses dias no Kurdistão, onde essas coisas acontecem de uma forma que nós não conseguimos entender como seres humanos conseguem praticar determinados fatos. Falava-se através escutamos de um senhor, um brasileiro da área da diplomacia, que falava que se fala inclusive em crucificação de crianças, além de outras atrocidades que acontecem nesses genocídios étnicos e religiosos, vejam bem vocês. Podemos citar também a guerra entre árabes e judeus, agora mais com esse recrudescimento, onde mais de 2.000 pessoas perderam a vida, a maioria delas crianças morrendo numa guerra em pleno terceiro milênio, século XXI, lá na faixa de Gaza. E a derrubada daquele avião na Ucrânia, que leva um ser humano ou alguns seres humanos a disparar uma arma mortífera contra um avião com 297 passageiros, que você com certeza não conhecia nenhum deles, causando a morte dessas pessoas, causando tanta dor nas famílias, nessas chamadas perdas. E o que dizer dos conflitos da África, principalmente quando essas ajudas humanitárias chegam e são impedidos de chegar, para que as pessoas morram de fome, definhem de fome, simplesmente às vezes porque estão do outro lado. Se estivessem do meu lado, estariam certos, porque estão do outro lado, estão erradas. E assim nós vamos vendo também os conflitos raciais agora nos Estados Unidos. Impressionante essa movimentação, parece que alguma coisa tem que acontecer. O terrorismo da Al-Qaeda, e agora mais recentemente temos esse grupo islâmico que executou um jornalista esses dias na frente das câmeras de televisão, mostrando para o mundo inteiro aquele requinte de crueldade. Aqui, pertinho da gente, esses dias também tivemos esse fato da prisão, dessa revolta, onde pessoas foram também sacrificadas.
de uma forma cruel. Como podemos entender como a humanidade se transformará? O que acontece nesses nossos dias? Que mecanismos serão necessários para isso? A vida sem reflexão, dizia Sócrates, não vale a pena ser vivida. Vamos então reflexionar um pouco sobre a ideia de trazer para nós essa reflexão, para nós tentar descobrir quais seriam os paradigmas do terceiro milênio, quais os comportamentos, as atitudes que deviam nortear nós que vivemos neste mundo cheio de todos esses problemas e de todos esses transtornos que entendemos no dia a dia. Vamos iniciar por algo do nosso cotidiano. Nós entendemos, e a doutrina já nos fala isso, e hoje é mais adequadamente a ciência nos comprova, que o pensamento é um poder e uma energia fantástica. Nós, quando emitimos um pensamento, estamos emitindo uma energia. Os japoneses já conseguiram comprovar isso através de laboratório, onde colocam uma molécula de água num determinado ambiente e ela se transforma. Toma uma característica, ao mudar o pensamento ou até uma música, ela toma outra configuração. O efeito do pensamento, a energia emitida pelo pensamento transforma a molécula de água. Então nós vamos vendo a importância que o pensamento exerce nos nossos dias. Aí nós vamos entender aquela frase do Pitágoras que disse: purifica o teu coração para permitir que o amor entre nele, porque ele diz: até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. A nossa purificação, o nosso pensamento sendo policiado, monitorado no dia a dia, mas nós recebemos um bombardeio de informações e nós vamos aqui tentar, não a título de crítica, mas a título de reflexão, falar de coisas que acontecem no nosso dia a dia e que contrariam essa ideia de uma forma impressionante. Quando nós falamos, por exemplo, da nossa mídia, dos problemas da televisão, quando nós entendemos hoje que a televisão nos traz aquelas lutas chamadas UFC, onde as nossas crianças às vezes ficam até 2, 3 horas da manhã para ver uma luta. Nós pagamos R$10 para ver um jogo de futebol e pagamos 50 ou 60 para ver uma luta dessas, onde as pessoas se destroem literalmente. Esses dias assistimos a um absurdo tão grande que um dos lutadores sobre o outro esmurrava até que a sua face se transformava numa pasta de sangue. Aí o juiz consegue separá-los e ele se vira de costas, se ajoelha e agradece a Deus. Como podemos entender esse tipo de comportamento? Que tipo de pensamento, de ideia tem essa pessoa em relação à ideia da divindade? Depois de massacrar, que se tivesse deixado, teria matado um semelhante, um irmão, se vira e agradece a Deus. Aí nós vamos vendo esses absurdos, os filmes hollywoodianos do meu tempo, ainda mais há tempo atrás, quando nós assistimos, e nós encarávamos, vestíamos a roupa e o conceito daquele mocinho que matava a todos, porque ele era um justiceiro, e nós nos fazíamos o mesmo, se ele não fizesse, nós faríamos. E vamos cultivando essa ideia da violência disfarçada de uma forma de justiça. E o noticiário do dia a dia, quando nós ligamos a televisão e às vezes se repete em 2, 3 jornais a mesma notícia da violência, assaltos, estupros, mortes, violência de todos os tipos. E aí os psicólogos nos dizem que nós vamos criando, através desses locais estranhos, duvidosos, problemáticos, vamos assistindo a esses programas e vamos criando em nós uma necessidade e um vício psicológico de ver novamente. Então eu conheço pessoas muito próximas que têm esse vício, precisam ver notícia ruim o dia inteiro. E nós vamos colocando isso no nosso inconsciente, na nossa mente, nessa energia que nós vamos emitindo.
É interessante como essas coisas podem influenciar a nossa vida. Mas esse mesmo poder do pensamento pode exercer uma influência muito grande, benéfica em nós. Vamos citar o exemplo da medicina, por exemplo. Hoje a medicina já está comprovado a importância que tem a fé, o pensamento positivo, altruísta. A pessoa com pensamento altruísta consegue uma cura muito mais rápida. É o poder do pensamento que exerce nela. Nós sabemos, certa vez, sofríamos, não gosto muito de fazer autobiografia, mas às vezes algumas coisas são importantes. Sofríamos de uma úlcera que não tinha fim, queimava 24 horas por dia. E certa vez, não éramos espírita, fomos numa casa espírita, porque tinha uma pessoa que vinha de fora, Paulo, lá de Campinas, para que fizesse curas. E ele olhou para mim e não disse nada além de uma frase: você não sara, não cura porque não perdoa. E eu fui embora, pensando no que eu não perdoava. E eu descobri o que eu tinha. Uma longa história familiar, problemática. Mudei aquele pensamento, tentei de todas as formas mudar o enfoque, jogar fora aqueles papéis que eu guardava com tanta vontade de cobrar. E depois, com um simples remédio farmacêutico, curou. Há 30 anos atrás, essa úlcera nunca mais voltou. Poder do pensamento. Se nós pudéssemos imaginar, e Chico Xavier nos diz isso, que na realidade toda doença do corpo, ele afirma através de Emmanuel, é um processo de cura para a alma. Toda doença do corpo é um processo de cura da alma. Então, quando sofremos algum mal, talvez a ideia de nos perguntar qual seria o recado que está embutido nessa nossa doença física. O que nós estamos tendo que mudar? Falava esse dia com um cunhado, um amigo, que é um especialista na área médica. Eu dizia a ele: o dia que a ciência, a medicina, entender o espírito e começar a diminuir um pouco esse orgulho de olhar só para o que se faz em laboratório, nós vamos ter um salto de qualidade na cura de muitas doenças. Felizmente, esse momento já está chegando e muitas pessoas já entenderam isso. Quando nós falamos em medicina, nos lembramos também que esse dia, no programa do Fantástico, um cientista disse que nós, falando do aumento da expectativa de vida, ele nos dizia que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, já está entre nós. 150 anos. Aí eu pergunto, nós estamos hoje preparados para viver 150 anos? Nós temos estrutura psicológica para aguentar uma vida de 150 anos? De forma nenhuma. É preciso que haja muita mudança nos nossos paradigmas. Mas que esse homem do terceiro milênio, o que ele precisa mudar para suportar, entre aspas, viver tanto? Eu tenho certeza que hoje, se nós tivéssemos, se a ciência conseguisse trazer essa ideia de viver 150 anos, muitos fugiríamos pela porta do suicídio, porque não teríamos condição de suportar. E aqui nós vamos nos colocar, apenas a título de esclarecimento, na questão 780, Kardec pergunta aos espíritos se o progresso moral acompanha o progresso intelectual na nossa vida, e os espíritos respondem: decorre desse, mas não o segue imediatamente. Aí está um caso, o progresso intelectual, o progresso da ciência evoluindo de uma forma espantosa, trazendo condições para que o homem viva 150 anos, e o progresso moral não aconteceu, vem atrás, muito mais lentamente, infelizmente. Nós podemos então, meus amigos, dentro dessa ideia, trazer algumas ideias que nos surgiram a respeito das mudanças que nós poderíamos exercer, desenvolver, criar essas qualidades que nos façam viver com mais alegria, enfrentar esse terceiro milênio, essas coisas absurdas que acontecem, de uma forma que nós possamos contribuir para a construção desse mundo melhor. E aí nós citamos, por exemplo, a tolerância, conviver com as diferenças de pensamentos em todas as áreas. Como é difícil a gente conviver com pensamentos diferentes. Nós temos aí
uma frase importante de David Hume que dizia que o conhecimento é a certeza que nasce da comparação das ideias. Então, nosso conhecimento nasce quando comparamos as ideias diferentes. E é tão importante isso. Mas nós temos que questionar, inclusive, algumas verdades tidas como absolutas. E eu vou citar um exemplo apenas a título de curiosidade, que nós, espíritas, temos um conhecimento bastante voltado na ideia do criacionismo e evolucionismo. Nós acreditamos, temos um viés muito mais para o evolucionismo, embora isso possa ser colocado de forma junta, porque evolução pode se dar de uma forma que seja a linguagem exercida por Deus ao longo dos milênios. Não quer dizer que evolução contraria criacionismo, mas a gente tem um conceito, a ciência nos mostra hoje, através de provas insufismáveis, de que há a evolução. Mas daí esses dias escutávamos um cientista, um físico importante que escreveu um livro chamado Deus e a Ciência, e ele nos diz algo que nos leva a questionar. Ele disse que ao explicar o surgimento das moléculas de nucleoproteínas, ele afirma que para a agregação dos nucleotídeos, para que isso se conduzisse por acaso, entre aspas, por acaso, a uma elaboração de uma molécula de ARN, que eu não conheço muito bem, ele diz que teria sido necessário 100.000 vezes mais que a idade da Terra. Então, fica aí, meus amigos, a ideia que alguma coisa deve ter feito com que as coisas não acontecessem aleatoriamente, comprovado. Não, alguma coisa interferiu nessa criação, não apenas a evolução, porque teria sido necessário, segundo ele, 100.000 vezes mais tempo do que a idade que é considerada da Terra. Mas quando nós falamos sobre tolerância, nós vamos indo então vendo a ideia de que nós vivemos hoje um mundo onde existem muitos preconceitos. Fizemos certa vez um trabalho onde falávamos sobre as ideias. Por que o ser humano vive com tantos preconceitos, quando nós sabemos, nós temos a certeza da reencarnação, essa palavra maravilhosa que explica, justifica a ideia da justiça divina. Nós costumamos falar que sem a ideia da reencarnação, eu desafio quem quer que seja a justificar as diferenças que acontecem com cada um de nós em nossa vida, sem que você use a reencarnação. Deus então teria preferências? Alguém teria sido escolhido para isso ou para aquilo? Não teria sentido. A justiça de Deus, que é absolutamente perfeita, como todas as coisas que vêm dele. Então a reencarnação é uma forma necessária. Se ela não existisse, teríamos que inventá-la para justificar a justiça de Deus. E quando nós falamos em reencarnação, então os preconceitos aí sim se tornam apenas, em uma palavra, ignorância. Porque nós não somos isso que nós estamos aqui. Nós estamos assim, não somos, estamos assim. Então amanhã, na outra vida, na outra volta, vamos alternando as condições de cada um para viver todas as experiências necessárias. Então a ideia de preconceito deixa de ter qualquer importância. Quando falamos em preconceito de raça, hoje a ciência fala que 0,01% do DNA determina a mudança da cor da pele. Será que isso teria influência em mudar o pensamento das pessoas? De forma nenhuma. Quando falamos em crenças, em credos religiosos, nós falamos que o Espiritismo nos traz uma ideia tão interessante sobre isso, porque no começo Kardec teve uma dificuldade quando ele quis explicar se Espiritismo era ou não religião, porque religião, naquele sentido que era conhecida, ele não aceitava essa ideia. Por que não? Porque as religiões, elas são sectárias, elas separam, elas segregam. Nós hoje falamos num espiritualismo universal, onde nós falamos, quando nós falamos em Bíblia, ou se a Bíblia está certa, ou se o Corão está certo, ou o que, nós estamos separando. Quando nós falamos em caridade, em fraternidade, em amor, em solidariedade, em harmonia, em convivência pacífica, nós estamos falando em valores universais. Não estamos falando em religião, estamos falando em valores universais. E esses dias o presidente americano nos chamava essa atenção. Ele dizia, se todas as religiões que existem nos Estados Unidos se transformassem apenas numa, na cristã, ele falou, qual das religiões cristãs nós iríamos aceitar?
E ele começa a citar aquela do Levítico que fala que a escravidão é tolerável, ou aquela que fala que de Abraão, quando leva Isaac para ser assassinado, morto pelo próprio pai, para testar se era ou não crente em Deus. Então nós temos que pensar que esses valores religiosos é preciso que passem pelo crivo da razão, que a doutrina espírita tanto nos fala. Então, quando nós falamos, onde está escrita a palavra de Deus? Lá na questão 621, a resposta é clara, na consciência de cada um. Não está escrita em livros, na consciência. Então, nada de... Os credos, as crenças são interessantes, mas por que a ideia de Deus, quando nós colocamos Deus, às vezes, que luta no lado do meu exército, ou o meu Deus é mais poderoso que o seu Deus? Isso não existe. Cristo, quando veio, mudou esse conceito que era de Moisés e disse, o chamou de Pai. Aí mudou toda a história. Porque a partir daí nós começamos a entender que Deus é Pai de toda a humanidade. E que ninguém é criado, e ninguém foi criado para ir para suplícios eternos ou coisa parecida. Inferno não tem sentido, não existe inferno. Existem espíritos com dívidas, e aí se estabelece o estado de espírito como sendo o estado de espírito de inferno ou de céu, de acordo com a condição de cada um. Mas não existe lugar circunscrito, inferno e céu, como não existem demônios também, que são espíritos temporariamente desencaminhados e que um dia voltarão, porque são herdeiros das benesses do Pai também. Então nós vamos vendo que esses preconceitos de religião também não têm sentido. Nós precisamos pensar em valores universais, preconceitos de sexo, apenas para citar o que nós já fizemos ao longo da história com as nossas mulheres, nossas mães, nossas irmãs. Inomináveis os problemas que já, e ainda hoje existem, principalmente no Oriente, o que se faz com as mulheres ainda. Preconceito de sexo, ignorância, preconceito do conhecimento. Nós, quando sabemos que vivemos num mundo onde todos nós temos uma dependência, uma interdependência entre todos, os espíritos mais elevados nos auxiliam, nos amparam para que possamos progredir. Nós, de nossa parte, temos que progredir, ajudar os que estão menos esclarecidos. Então não há motivo para preconceito. Não há motivo para preconceito de riqueza, por exemplo, quando nós sabemos que a riqueza talvez seja a maior de todas as provas. Quando nós nos sentimos em condição de decidir, queremos ter a última palavra, o orgulho nos pega pesado, a vaidade nos pega pesado, e aí vem a dificuldade da riqueza como sendo um dos maiores problemas, uma das maiores cobranças que talvez temos que enfrentar. E assim vamos indo, então, vendo que esse ser humano do terceiro milênio precisa esquecer completamente dessas ideias de preconceito. Aí podemos também citar os cuidados com a natureza. Nós sabemos, meus irmãos, que quando nós chegamos, essa terra nos acolheu nossos antepassados, acolherá nossos filhos e netos. Nós mesmos voltaremos em outras ocasiões, em outros corpos. Como é que nós vamos encontrar essa terra? Provavelmente do jeito que a deixamos. Como nós estamos preparando esse nosso mundo maravilhoso para o futuro. Então, os cuidados com a natureza. E assim vamos indo, e falando de atitudes equivocadas, queremos também fazer uma crítica, que às vezes não é muito da nossa, mas apenas para citar o exemplo. Quando nós falamos dos problemas, dos comportamentos, dos desvios de conduta que nós temos hoje em nossa vida. E às vezes aquela ideia de que precisamos nos dar bem em todas as coisas, levar a vantagem. Quando nós levamos vantagem, alguém leva a desvantagem. E aí nós não temos condição de ter isso como uma norma de conduta. Nós podemos falar, para citar os exemplos mais terríveis, os mais falados, o problema dos nossos desvios de recursos, quando acontece com políticos. No nosso tempo, infelizmente, ainda acontece, quando as pessoas, às vezes, retiram fortunas impressionantes dos cofres públicos e levam para paraísos fiscais. Esse dinheiro, esses recursos, eles deixaram de construir hospitais, deixaram de trazer alimento para crianças, remédio para idosos, geraram fome, doença, dor.
Geraram mortes porque as estradas não foram conservadas e aconteceram os acidentes. Geraram milhões de problemas. Essas dívidas, se nós sabemos, e a doutrina nos fala que nós vivemos sob uma lei de causa e efeito, esses problemas terão que ser cobrados a cada um. Mas, infelizmente, os pensamentos das religiões, aquelas religiões salvacionistas que colocaram na ideia das pessoas que elas podiam fazer isso e que depois, num determinado momento, através de uma confissão auricular, você recebia um castigozinho para rezar lá 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria e você ia direto para os braços do Criador. Faz sentido para vocês? Confesso que para mim não faz. Dizem eles, mas vocês não acreditam no perdão de Deus? Acreditamos muito no perdão, porque Deus é Pai. Mas o perdão vem, primeiro, do arrependimento. E é bom que seja logo para começar o processo. Segundo, a expiação. E o terceiro, a devolução do que nós fizemos de errado. Aí o processo se completa e nós recebemos o perdão. O perdão não é simplesmente uma bênção. Alguém que diz que, se colocando como representante de Deus na terra, coloca na condição de perdoar pecados e nos leva direto para os braços de Deus. Não tem nenhum sentido. Nós precisamos ter a ideia de que essa lei de causa e efeito que nós tanto falamos é absolutamente perfeita e que nós estamos sujeitos a elas, queiramos nós ou não. Vamos ter que prestar conta de todos os nossos atos. Então, se nós imaginarmos isso, por que esse endividamento monstruoso que às vezes as pessoas fazem para o futuro? Se acreditamos, e esse mundo de regeneração que o nosso planeta está se transformando, passaria por esse primeiro fato. Primeiro, a certeza da existência de Deus. Segundo, a nossa submissão incontestável à lei de causa e efeito. E então o mundo começaria a mudar. Porque nós então pensaríamos 2 vezes antes de cometer certos enganos pecados, como nós falamos. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias, já dizia alguém. E quando eles são corruptos, as leis são inúteis. Então precisa mudar. É a gente, não são as leis. Leis existem bastante, mas precisamos mudar nós, o nosso conceito. As religiões salvacionistas, como falei, criaram essa anomalia toda que precisa ser corrigida. E o Espiritismo vem trazer essa mensagem. Sempre falamos, Vanim, quando nós viajamos, que nós, quando chegamos à casa espírita, a doutrina espírita é uma religião, é uma filosofia maravilhosa que ela nos mostra, num primeiro momento, o consolo. Então nós vamos lá agoniados. Eu fui também dessa forma, e a maioria vem assim. Recebemos num primeiro momento uma passadinha de mão na cabeça. E as pessoas nos consolaram, mostraram a realidade. Mas imediatamente vem a ideia da responsabilidade. Agora, assuma a responsabilidade. Comece a entender por que as coisas acontecem. Vamos encontrar razão para os problemas, para as nossas vicissitudes, para as nossas dores. Então, essas razões podem estar claras na nossa mente. Basta observar esses comportamentos que nós estamos falando. A construção, meus amigos, de cada um, do nosso futuro, é um assunto individual e intransferível de cada um de nós. Lei de causa e efeito, reencarnação, justiça divina. Tudo isso, o materialismo, Kardec dizia, é o inimigo número 1 da doutrina espírita. Este é o que nós combatemos no materialismo, porque na leitura inicial, o Wagner Faria já mostra que se nós falássemos, se nós entendermos que este mundo não é o final de tudo, começamos a mudar os nossos critérios, as nossas escolhas, através da nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Porque aí nós vamos entender, já falávamos no nosso grupo de estudo essa semana, que diminui a importância que nós damos a essa nossa vida. Se nós sofremos uma perda ou algo que nos parece insuportável, mas nós consideramos que a nossa vida pré-existe, pós-existe, a importância daquele fato diminui, fica algo mais palatável. Podemos até entender e superar os maiores problemas da nossa vida quando entendemos essa realidade de que nós vamos existir, continuaremos com a nossa caminhada. E assim vamos indo e vendo, ainda falando mais sobre desajustes, quando nós falamos de favorecimentos ilícitos.
Até às vezes nos esportes acontece, né? De vantagem merecida, quando alguém recebe alguma coisa e se favorece de um erro, quando alguém faz o gol com a mão e diz que foi a mão de Deus, ou quando alguém se beneficia de um ato, de uma situação, e aquilo parece tão natural que a pessoa tira essa vantagem. Esses dias vimos um exemplo tão bonito na Copa do Mundo, né? Parece que as coisas, quando são boas, a gente até nem percebe ou se fala pouco. Naquele jogo da Alemanha e Estados Unidos, 2 treinadores, amigos, compadres, vizinhos, trabalharam junto, se frequentam a casa, foram se enfrentar, um treinador da Alemanha, o outro dos Estados Unidos. O jogo tinha tudo para ser acertado, porque o empate classificava os dois. Mas entrou aí o respeito, a dignidade, o respeito das pessoas, e o jogo foi jogado como se fosse uma final. Ganhou a Alemanha. Se classificaram os dois, porque Portugal não soube fazer o dever de casa. Mas veja vocês, a lição de civilidade, não se favorecer de um fato que de repente, nos permite o regulamento, mas é moral? Não é moral, então eu não aceito. É uma forma interessante de mostrar esse novo ser humano que quer aparecer, aflorar em nossa vida. Muitas vezes também falamos como uma forma apenas de lembrança das pessoas que nossas crianças, principalmente, esse endeusamento que se fazem às vezes para artistas, futebolistas, a televisão, a mídia transforma essas pessoas em verdadeiros semideuses. Às vezes pessoa cuja maior virtude é saber chutar uma bola. Nada contra, não é crítica. Mas vejamos, milhões e milhões de salários quando um cientista não ganha 1% disso às vezes. Essas pessoas, esse culto à personalidade também é algo que não faz muito sentido, porque essa fama que essas pessoas conseguem, às vezes muito rápida, como acontece com essas pessoas que submetem a tudo lá no Big Brother, para 15 minutos de fama. Essa fama é como aquela pedrinha jogada na água que faz aquela ondinha, que por força das suas próprias circunstâncias desaparece em nada. Uns dias depois ninguém mais lembra. Valeu a pena esse sacrifício? Alguém disse certa vez que ao encontrar um gigante, observa bem, pode ser apenas a sombra de um anão. Então, às vezes, esses gigantes que nos parecem, essas pessoas maravilhosas, se vivêssemos um dia, uma semana, um mês com elas, viríamos que são pessoas que têm, às vezes, maiores comprometimentos e maiores problemas do que nós mesmos. Pessoas que sofrem e que, às vezes, até escolhem o caminho da drogadição, porque para suportar os seus problemas. Então, é bom que a gente tenha pessoas de quem nós admiremos, mas vamos cuidar com quem seja esses nossos ídolos, esses semideuses que criamos às vezes voltados para a mídia. Que a nossa razão, que nós como seres racionais possamos escolher e ver o que realmente se passa com cada pessoa. Estamos todos no mesmo nível evolutivo, no mesmo momento, apesar de níveis diferentes na formação e no moral de cada um, mas vivemos no mesmo mundo, caminhamos juntos. Aí nós perguntamos então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer para mudar esse mundo? Qual seria a receita, se é que existe uma receita milagrosa? Eu vou me socorrer lá com um poeta persa do século XII, aliás, Omar Khayyam, que ele disse certa vez, e tu, cético, diante da ternura impermeável ao sentimento, aprende esta verdade. A vida é amor e nada mais. Que maravilha! Talvez seja esse o grande segredo da nossa vida. A necessidade da mudança que nós temos que colocar. Como é difícil mudar alguma coisa. Alguém já disse certa vez, quer arrumar problemas, tente mudar alguma coisa. As coisas estão postas e ninguém gosta de que se faça mudança. Certa vez alguém disse que só o sábio e o idiota não conseguem mudar. Os outros todos mudam. Talvez eu não esteja na primeira colocação, não quero estar também na segunda. Então vamos procurar mudar, aceitar as mudanças. Planck já disse certa vez, foi um grande cientista da área da física, que ele disse que uma nova verdade científica, ela não triunfa convencendo seus oponentes, fazendo com que eles vejam a luz. Ele disse ao contrário, triunfa porque elas acabam morrendo.
E aí, a nova geração nasce familiarizada com a nova realidade. Não vamos esperar que a nossa geração passe sem que ela mude, sem que ela aceite a mudança que está tão clara aos nossos olhos, sem que esses paradigmas tenham que ser mudados, sem que volte, que nós possamos levar a nossa mensagem ao nosso pequeno mundo, que cada um de nós vive o seu pequeno mundo, que nós saímos de manhã, temos uma família, o trabalho, a casa espírita, os amigos, o nosso pequeno mundo. Ali é o lugar em que nós podemos levar a nossa mudança. Porque quando alguém muda, alguém evolui, alguém cresce, a humanidade inteira cresce com ele. E quando nós caímos, a humanidade inteira cai. Olha a responsabilidade que nós temos. Então façamos essa mudança, mudemos o nosso pensamento. Vamos fazer como disse o apóstolo Paulo, que uma vez não entendia quando se falava no bom combate. Aí eu fui entender que o mau combate é quando eu luto contra você, contra meu inimigo, contra meu oponente. E o bom combate é quando eu luto contra mim mesmo, contra as minhas deficiências, contra os meus problemas, contra os meus vícios e meus defeitos. Esse é o bom combate. Esse é o combate que nós precisamos estabelecer e colocar em nossa vida. Mas nós sabemos, meus amigos, que na multidão que somos todos nós, espíritos encarnados, tem uma frase do Momento Espírita que eu anotei, que achei de uma clareza. Ela nos diz o seguinte: esses espíritos encarnados na Terra, do qual nós fazemos parte, nós estamos, cada um, situado numa faixa de evolução e amadurecimento. Embora, como falei, caminhemos juntos, mas a faixa de amadurecimento e evolução é diferente. Então justifica aqueles problemas que ainda acontecem, essa violência desmedida, essas atrocidades. São espíritos ainda reticentes, que não querem entender, não querem evoluir. E a doutrina nos diz que no momento de transformação, esses espíritos que estavam parados, estacionados há muitos, até milênios, voltam agora como uma oportunidade para a sua regeneração. Aparecem agora. Então aquela ideia de que quando acontece a mudança é necessário que se movimente todo o lodo que está no fundo do rio. Então acontece essa água turva que nós estamos sentindo. Mas não tenha nenhuma dúvida que é o momento da mudança e que a evolução está aí. E ele diz assim: ainda assim, nada mais natural que alguns ainda se comprazam com a violência e com a guerra, enquanto outros semeiem a paz. Não soa tão incoerente que alguns colecionem fortunas vazias, sem nexo, enquanto outros trabalham pela solidariedade humana. Então, alguns são mais amadurecidos, outros nem tanto. Vale a pena lembrar, ele diz, que nesse caldo que a nossa humanidade está envolvida, cada um de nós responde apenas pelos seus atos. De novo, reforçando a ideia da lei de causa e efeito. Nós não vamos pagar por pecados de outros. Nós não nascemos marcados por pecado algum de nossos antepassados que nós nem sequer conhecemos. Essa ideia é absurda. Nós nascemos marcados pelos nossos próprios pecados que trouxemos de uma outra existência, de uma outra vida. Aí sim nós nascemos marcados. E aí a oportunidade se renova para que a gente consiga resolvê-los. E assim nós vamos observando que que a sociedade é o espelho de cada um de nós, dos cidadãos que a compõem. Se nós desejamos que essa sociedade se modifique, como eu falei, comecemos por nós, em nosso pequeno mundo, dando essa conotação, essa ideia, porque tudo é uma questão de escolha. Essa liberdade que Deus nos deu, chamada livre-arbítrio, nem Ele nos tira, foi Ele que nos deu. E as suas leis são perfeitas, temos a liberdade de escolha. Em última análise, seja qual for a circunstância, nós temos o direito de escolher. E fazemos essa escolha, pode ter certeza. Então, tenhamos consciência, escolhamos o melhor caminho, o caminho da fraternidade, do amor para o nosso semelhante, da retidão na nossa conduta. Questionamos tanto, criticamos tanto as pessoas pelos desvios de conduta, mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Através dos julgamentos, às vezes que são cruéis nossos julgamentos. Será que estamos exercendo aquela ideia de caridade da forma como eu entendia o Cristo?
benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão dos pecados, dos nossos erros. Essa é a verdadeira caridade que fará com que esse mundo um dia possa melhorar. E para encerrar, meus amigos, a última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1018, que um comentário, então, antes, diz, ao lado de tantas criaturas que lutam pelo bem, que se esforçam pelo aprimoramento individual e coletivo, boa parcela da população se perde ainda nos excessos, na incompreensão, na intolerância, nos vícios, fechando-se no egoísmo, que tantos males tem criado a humanidade. Aí então Kardec faz a pergunta, a última pergunta, parece que ele estava ansioso, desesperado quase para ter uma resposta, e ele pergunta aos espíritos superiores: então jamais o reino do bem poderá se instalar sobre a terra? Esse progresso que nós tanto almejamos, será que um dia vai acontecer? E os benfeitores do mundo maior respondem: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então farão reinar nela o amor e a justiça, que são a fonte do bem, de todo o bem e de toda a felicidade. E é pelo progresso moral, eles falam os espíritos, e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre essa terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. A transformação da humanidade foi predita e atingir esse momento, eles falam, os espíritos, que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Essa geração que está vindo, que está já acontecendo. Notem que a transformação virá pela atração de espíritos melhores, através da transformação moral dos próprios homens, nós, os seres humanos, e pela prática das leis de Deus, essas leis que estão escritas em nossa consciência. Acho que nós podemos ter uma participação muito importante neste momento, em que parece que as coisas estão complicadas e que estamos perdendo essa batalha. A nossa fé, a nossa esperança é que nós temos ainda sempre que considerar que no timão deste nosso barco está o Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Muito obrigado pela atenção de vocês.